Nesta edição do Automagazine vamos acertar as contas à temporada 2012 do troféu Mariatel Rotax em karting. Nos ralis, iniciamos a revista da temporada de 2012. Lá por fora viajamos à Letónia para a segunda prova do Campeonato da Europa de ralis. Depois das provas iniciais em Fátima e Palmela, pilotos e máquinas viajaram para o cartódromo de Vila Real. Logo nos treinos, se percebeu que João Correia, a jogar em casa, estava com um setup mais bem adaptado depois de algumas provas menos bem conseguidas por parte deste piloto. Tínhamos notado um decréscimo da nossa prestação, que não é normal, lutando por lugares aos quais nós não estamos habituados a lutar, e realizamos que havia de ser feita alguma coisa drástica. Então mudamos tudo e contratamos uma pessoa, uma excelente pessoa, que é o Oliver, um mecânico inglês, e estou-me a dar muito bem com ele, assim como com a pista, estou-me a entender muito bem e, portanto, até agora estamos-nos a dar muito bem com o setup e com o resto. Nos treinos cronometrados, João Correia fez o terceiro melhor tempo, atrás de um Luís Cidade, que em ano de estreia nesta categoria, continua a dar conta do recado, e de Ricardo Paixão, que foi terceiro. Pedro Paixão, que tem estado em bom nível nesta categoria, dá conta das dificuldades que esperavam os pilotos nesta pista de Vila Real. É uma pista um bocado mais bruta, é uma pista com muitos saltos, muitos buracos, um bocado sinuosa, muito técnica, mas está a correr bem, vou fazer as duas categorias e estou a andar bem nas duas. Entre os candidatos à vitória nesta competitiva categoria contava-se ainda José Pedro Faria, que chegava a esta terceira prova do campeonato, na liderança do troféu. No início do campeonato estávamos um bocado perdidos por causa do chassi, mas agora encontramos a afinação correta e estamos a andar direito. Esperemos continuar assim para ver se ganhamos o campeonato. Vai ser muito complicado porque a concorrência é mesmo muito forte. Início da primeira final da Max, com uma largada muito forte de Luís Cidade, que assumiu de imediato a liderança, levando atrás de si João Correia, do time Mariatel, e Pedro Paixão. De salientar que Luís Cidade e Pedro Paixão tinham revelado nos treinos cronometrados um andamento muito rápido, conseguindo ser 2 décimos mais rápidos do que todos os outros pilotos em pista. Os 3 pilotos da frente cedo alcançaram uma vantagem sobre os restantes, que lhes permitiu andar na cabeça da corrida de uma forma intensa. Mais atrás, a luta pela quarta posição estava ao rubro, com José Pedro Faria, Francisco Mora, António Falcão e Paulo Pereira a tentarem encurtar a distância para os 3 primeiros. Já na última volta das 20 que esta categoria cumpriu ao cartódromo de Vila Real, Paulo Pereira ficou de fora com um problema mecânico e acabou por abandonar, deixando que na luta pela quarta posição fosse José Pedro Faria o melhor. Entre os 3 primeiros, Luís Cidade garantiu a vitória nesta primeira corrida da Max, deixando João Correia na segunda posição e Pedro Paixão no terceiro lugar. Na segunda final, a que iria definir o pódio desta terceira etapa do troféu Mariatel Rotax, José Pedro Faria tentou surpreender os pilotos à sua frente na grelha, acabando por se tocar com João Correia, o que levou o piloto do time Mariatel a sair de pista, atrasando-se na luta pelos lugares da frente da corrida de forma irremediável, já que o motor ressentiu-se do acidente e não voltou a estar ao nível da primeira final. Alheio a estes problemas, Luís Cidade voltava a sair muito bem, assumindo de forma clara a liderança da prova, com Pedro Paixão no segundo lugar e José Pedro Faria na terceira posição, em luta constante com Luís Silva pelo último lugar do pódio. Já António Falcão saía de pista com o piloto Tony Kart de Portugal a ser obrigado a abandonar. Na frente da corrida, Luís Cidade aumentava a diferença para o segundo classificado, Pedro Paixão, enquanto que na luta pelo terceiro lugar, Luís Silva conseguiu ultrapassar José Pedro Faria na curva antes da reta da meta. Já Francisco Mora andava nesta fase da corrida mais rápido e aproveitava para pressionar José Pedro Faria, enquanto João Correia, mais atrasado devido às incidências da largada, ocupava a 8ª posição, lugar que manteve até ao final da corrida. Na parte final desta prova de Vila Real, Francisco Mora deixou fugir o 5º lugar para Paulo Pereira, enquanto na frente, Luís Cidade vencia de forma clara esta jornada de Vila Real, relegando para o segundo lugar Pedro Paixão, enquanto que José Pedro Faria ocupava o lugar mais baixo do pódio. A prova mais importante desta jornada do troféu Mariatel Rotax, a categoria DD2, contou com uma grelha de 14 pilotos. Um número interessante de participantes que proporcionaram ao longo das duas provas emotivas lutas pelos lugares cimeiros da classificação.
Destaque nesta categoria para a presença do piloto Daniel Azevedo, do time Marietel, que fazia a sua estreia nesta prova de Vila Real. Estou maravilhado, toda a equipa é fantástica, nunca esperava ser tão bem acolhido por toda a gente e realmente estou-me a divertir imenso. Já para Eduardo Leitão, da Primus Racing, o líder do troféu, as exigências do cartódromo de Vila Real estavam a dificultar o acerto do seu chassi. Nós estamos com problemas a nível de tração, nós quando queremos acelerar, nós não temos tração, ou seja, o kart escorrega e esse é o nosso principal problema. Tu estás na frente do DD2, no troféu Rotax, estás a fazer uma excelente época, estás focado essencialmente a chegar às finais mundiais. Sim, o meu objetivo é chegar às finais mundiais. Tenho que controlar os meus adversários, é verdade que tenho uma grande liderança e a partir de agora tenho que construir o campeonato a partir dessa liderança e não entrar em guerras pode levar a uma desistência. A jogar em casa, Paulo Moreira, da Marietel Competição, tinha conseguido boas indicações nos treinos cronometrados e estava pronto para lutar pelos lugares da frente. Sim, jogar em casa, não é? Uma pessoa tem sempre uma responsabilidade extra, não é? Mas também, não é? Isso em todas as corridas tentamos fazer o nosso melhor. É claro que aqui, não é? Temos mais motivação devido ao público ser de cá, conhecermos as pessoas e acho que estamos com um bom setup, estamos a andar bem na frente e vamos ver como é que corre, fim de semana. Já para Nuno Carvalho, que tinha realizado a sua estreia neste troféu em Palmela, a corrida de Vila Real era uma aposta para alcançar os lugares do meio da tabela num traçado que conhece bem. O facto de termos a corrida aqui em casa exige mais de nós, não é? É uma responsabilidade acrescida, vamos tentar fazer o nosso melhor. Logicamente que aqui as nossas ambições são mais altas. E qual é o teu objetivo? Desta vez tem que ser no mínimo meio da tabela. Início da primeira final da DD2 com o Frederico Duarte da iKart Competition a surpreender tudo e todos, conseguindo um arranque rápido e a deixar Eduardo Leitão, o líder do troféu, na segunda posição, seguido por Pedro Paixão, que no final da primeira volta acabou por abandonar. Com a desistência de Pedro Paixão, aproveitou Ricardo Leitão da Primus Racing para subir ao terceiro lugar, seguido do surpreendente Nuno Carvalho da Marietel Competição, que a jogar em casa realizou uma largada bastante rápida e via-se na quarta posição. Atrás deste quarteto seguia Ricardo Villanova e Paulo Moreira da Marietel Competição, que tudo faziam para não perder o contacto com os 4 primeiros da frente. Na luta pela liderança, Frederico Duarte resistia aos constantes ataques de Eduardo Leitão, que tudo fez para chegar ao final na frente da corrida. Já nos metros finais desta primeira final, Eduardo Leitão quase que hipotecava o segundo posto numa tentativa de ultrapassagem, com o Frederico Duarte a defender muito bem a liderança e a garantir a vitória na primeira manga da DD2. No terceiro lugar terminou Ricardo Leitão, enquanto que Nuno Carvalho concretizava o primeiro objetivo para esta prova e terminava na quarta posição. Na partida para a segunda final, Frederico Duarte voltava a estar melhor que a concorrência e fugia à carambola da primeira curva, que atrás de si envolvia Eduardo Leitão, que se viu num toque com Carlos Machado e que obrigou o líder do troféu a ir às boxes para colocar o spoiler dianteiro do seu kart, enquanto que Paulo Moreira e Pedro Loures se envolviam noutro toque, obrigando estes dois pilotos a ficarem parados. O piloto da Marietel Competição já não conseguiu voltar à pista e Pedro Loures fê-lo mais tarde. Ainda na primeira volta, António Azevedo e Paulo Macedo envolveram-se num toque numa altura em que Azevedo ocupava um surpreendente quinto lugar, o que atrasou este piloto em relação aos mais rápidos. Com um andamento muito forte, depois do abandono na primeira final, Pedro Paixão, que partiu do último lugar da grelha, beneficiava dos toques e desistências dos pilotos da frente e ascendeu rapidamente ao quinto lugar, conseguindo volta a volta conquistar posições. Na frente da corrida, Frederico Duarte aumentava a diferença que o separava de Ricardo Leitão, que não conseguia fazer face ao andamento mais forte e determinado do piloto da iKart Competition. A pressão sobre o segundo lugar aumentava à medida que a corrida caminhava para o seu final, com Pedro Paixão a encostar em Ricardo Leitão na ponta final da prova e a surpreendê-lo na curva antes da reta da meta, com Pedro Paixão a conseguir um surpreendente segundo lugar. Ricardo Leitão acabou na terceira posição, enquanto que Ricardo Villanova era quarto e Nuno Carvalho alcançava uma excelente quinta posição na sua segunda corrida do troféu Marietel Rotax. Nas contas finais da DD2, Frederico Duarte venceu em Vila Real, deixando na segunda posição Ricardo Leitão, enquanto que Ricardo Villanova foi terceiro e Nuno Carvalho quarto classificado. Desde o início do ano temos tido alguns problemas, mas conseguimos arranjar o melhor setup aqui em Vila Real
Pá, difícil, muito calor, mas conseguimos ganhar a primeira corrida, difícil, com o Eduardo a pressionar bastante, como é o líder do campeonato. A segunda corrida foi mais calma, mas também com alguma pressão. Pá, estamos num bom caminho agora para a última corrida do campeonato, está tudo em aberto. Tanto posso ganhar eu como ele, os 3 primeiros penso que estamos na luta pelo título. Com quase tudo decidido no que ao troféu Marietel Rotax diz respeito, a última prova da temporada tinha lugar no Cartódromo Internacional de Viana do Castelo. A categoria Max contou nesta quarta prova do troféu Rotax Marietel com uma grelha de 12 pilotos, onde a principal ausência era a de João Correia do time Marietel, que depois dos resultados menos positivos de Vila Real não alinhava à partida para Viana do Castelo, optando por preparar melhor a presença na Taça Mojo. A luta pela vitória no troféu estava centrada em José Pedro Faria, Pedro Paixão e Luís Cidade, que prometiam uma luta acesa em Viana do Castelo pela conquista do troféu Marietel Rotax. É acontecido em toda a temporada, os piores resultados que eu tenho é um 14º, por isso é que eu neste momento não estou em primeiro no campeonato. Se tivesse tido algum azar, provavelmente estava em primeiro no campeonato, porque tanto o primeiro como o terceiro têm resultados para cima do 10º lugar. Eu tive azares, mas não tive tanto azar como eles, e o meu pior é um quarto, por isso vou ter de voltar muito para conseguir alcançar a vitória. Já para Pedro Paixão, a liderança de José Pedro Faria à partida para a última prova do troféu era esperada, mas o jovem piloto da Madeira estava disposto a vencer em Viana do Castelo para assegurar a vitória no troféu e assim carimbar de imediato o passaporte para as finais mundiais. Um piloto que tem muita experiência e desde o início do campeonato sempre pensei que ele chegasse aqui com muitos pontos, tal como eu. Vamos lutar os dois, vamos ver como é que é. Mas também temos que ter em consideração o Luís Cidade, que também é um piloto que está a lutar pelo título. Vamos esperar que corra bem. Início da primeira final da Max com uma largada muito forte de Luís Cidade, que assumiu de imediato a liderança, levando atrás de si José Pedro Faria, António Falcão e Pedro Paixão. Com Cidade a mostrar-se mais forte e Faria no seu encalço, a luta pelo terceiro lugar acabou por ter uma baixa. Um problema técnico com António Falcão, da Tony Kart de Portugal, obrigou o piloto e Pedro Paixão, que seguia atrás de si, a uma manobra de recurso, o que fez com que o piloto do Funchal caísse para a sexta posição, atrás de Carlos Pinto e Francisco Mora. Paixão encetou uma recuperação notável, com uma condução agressiva ao longo das 20 voltas ao traçado de Viana do Castelo, conseguindo mesmo assim chegar ao terceiro lugar. Na frente da corrida, Luís Cidade, que estava obrigado a vencer as duas provas e a esperar por um deslize dos seus mais diretos adversários, para ainda acalentar assim uma esperança de vencer este troféu Marietel Rotax, no ano em que se estreava na competição, mostrava uma condução sem erros, não permitindo que José Pedro Faria colocasse em perigo a liderança da prova. Os dois pilotos da frente cedo alcançaram uma vantagem sobre os restantes, que lhes permitiu andarem na cabeça da corrida de uma forma intensa. Desta forma, Luís Cidade cortou a meta no primeiro lugar desta primeira final da categoria Max, relegando para a segunda posição José Pedro Faria, enquanto que Pedro Paixão acabava na terceira posição. Contudo, Paixão acabou por ser penalizado em 3 segundos por não ter respeitado a regra de circular dentro dos corredores na aproximação à largada e acabou por ser relegado para a quarta posição da geral, atrás de Carlos Pinto. Na segunda prova do fim de semana de Viana do Castelo, a que iria definir o pódio final desta quarta etapa e última do troféu Marietel Rotax, José Pedro Faria surpreendeu toda a concorrência com uma espetacular largada, assumindo a liderança da prova na frente de Luís Cidade, Pedro Paixão, Francisco Mora e Carlos Pinto. Contudo, José Pedro Faria não aguentou o determinado Luís Cidade, que rapidamente saltou para a liderança desta segunda final da categoria Max. Já Pedro Paixão, no terceiro lugar, fazia perigar o segundo posto de José Pedro Faria, que voltava a não resistir ao andamento mais forte do madeirense, que acabou por alcançar o segundo posto numa ultrapassagem que obrigou Faria a retirar o pé e a ver Carlos Pinto a chegar perto do terceiro posto.
Com Pedro Paixão no segundo posto, o público presente em Viana do Castelo assistia agora a duas intensas lutas pelos lugares do pódio. José Pedro Faria tentava travar Carlos Pinto para segurar a terceira posição, enquanto que Luís Cidade e Pedro Paixão lutavam pela vitória. Pedro Paixão, já na parte final da corrida, ainda consegue ultrapassar Cidade. No entanto, o piloto Luís Cidade, na entrada para a última volta, assume a liderança para voltar a cortar a meta em primeiro lugar e assim vencer as duas finais desta última prova do troféu Marietel Rotax. Os 3 pilotos, acho que correu muito bem. Esta final foi mais complicada que a primeira, mas mesmo assim consegui ganhar. Contas feitas, Luís Cidade subiu ao lugar mais alto do pódio em Viana do Castelo, com Pedro Paixão a terminar no segundo lugar e José Pedro Faria na terceira posição. Com estes resultados de Viana do Castelo, Pedro Paixão garantia a vitória no troféu Marietel Rotax 2012 e tornava-se no segundo piloto a garantir a presença nas finais mundiais de Portimão. A prova mais importante desta jornada do troféu Marietel Rotax foi da categoria DD2, que contou com uma grelha de 13 pilotos. Notada a ausência em Viana do Castelo da equipa Marietel e de Pedro Moreira, bem como de Nuno Carvalho, que bons resultados haviam alcançado nas restantes provas da temporada. À entrada para esta derradeira jornada, 2 pilotos perfilavam-se como candidatos à vitória no troféu. Frederico Duarte, da Icard Competition, após a vitória em Vila Real, esperava surpreender novamente Eduardo Leitão para conseguir chegar à conquista do troféu. Estávamos bastante longe do campeonato, mas ao fim da terceira prova, agora em Vila Real, fizemos um bom acerto, conseguimos acertar com o material, agora estamos fortes, hoje vamos ver o que é que se dá. Se ganhar as duas sou campeão, mas o Eduardo não pode, tem que fazer 2 terceiros, depois é o caso de desempate e eu ganho porque faço maior pontuação. Já Eduardo Leitão, da Primus Racing, sabia que não podia cometer erros nas duas finais, caso contrário corria o risco de terminar da pior forma uma época onde esteve em bom plano. Esta prova não podemos errar, tem que estar tudo bem. Qualquer falha mecânica ou desistência implica perder o campeonato. Apostámos na fiabilidade, chegar ao fim é o que interessa, perto do Frederico, ou à frente ou imediatamente atrás. Para nós, com a liderança que temos neste momento, basta. Início da primeira final da DD2, com Eduardo Leitão a largar mais rápido, assumindo a liderança e a levar atrás de si Frederico Duarte e Carlos Machado, que se mostrava em bom plano, apesar de ter sido obrigado a mudar de motor no final dos treinos cronometrados. Na parte de trás do pelotão desta categoria DD2, Pedro Paixão volta a dar espetáculo. O piloto da Madeira foi relegado para o final da grelha depois de, no final dos treinos cronometrados, ter sido desclassificado por falta de uma peça no filtro de ar. Apesar de partir da última posição, Pedro Paixão encetou uma recuperação notável que rapidamente o levou à terceira posição atrás de Frederico Duarte, que se mostrava incapaz de incomodar a liderança da prova de Eduardo Leitão. Tentando travar as investidas de Pedro Paixão para chegar ao segundo posto, Frederico Duarte viu a diferença para o líder aumentar e o seu kart parecia incapaz de aguentar o determinado Pedro Paixão, que acabou mesmo por assumir o segundo lugar. Na parte final da corrida, Paixão tudo fez para chegar à liderança, o que obrigou Eduardo Leitão a ter de conduzir nos limites para defender a vitória nesta primeira final. Já Pedro Paixão, um dos protagonistas desta primeira final, reconheceu que tudo fez para vencer esta primeira corrida. Eu ainda tentei chegar ao primeiro, mas o Eduardo no fim conseguiu impor um andamento um bocado mais forte e consegui ficar em segundo. Eu tinha feito um bom tempo nos treinos, o que é que aconteceu para seguir atrás? Fui desclassificado. Eu faltava-me uma rede no filtro de ar e é uma peça que nem tira andamento, nem dá andamento, mas é uma peça que consta no regulamento e tem que lá aparecer. Na partida para a segunda final, Eduardo Leitão voltou a sair melhor, levando agora na segunda posição o irreverente Pedro Paixão, que ainda na primeira volta consegue ultrapassar Eduardo Leitão, com o piloto da Primus Racing a cair para a terceira posição, atrás de Frederico Duarte, que aproveitou da melhor maneira o erro de Leitão. Com Pedro Paixão na liderança da final 2, Frederico Duarte via-se na segunda posição, na frente de Eduardo Leitão, que realizou uma corrida sem mais erros, de forma a não deixar fugir a vitória no troféu. Na frente da corrida, cedo se percebeu que Eduardo Leitão estava mais forte que o piloto da Icard Competition e que a qualquer momento iria assumir a segunda posição, o que acabou mesmo por acontecer.
Esta luta intensa pelo segundo lugar acabou por beneficiar o líder da prova, Pedro Paixão, garantiu uma vantagem significativa para os dois pilotos atrás de si, difícil de recuperar. Apenas uma avaria mecânica iria evitar que Pedro Paixão garantisse a vitória nesta segunda final. Bandeirada de xadrez para Pedro Paixão, vencedor desta segunda final da categoria DD2, com Eduardo Leitão a terminar na segunda posição e Frederico Duarte no terceiro lugar, posições que os pilotos ocupariam no pódio de Viana do Castelo. Uma excelente corrida de Pedro Paixão, apesar de todos os percalços. Tivemos alguns problemas no início, depois fomos penalizados muitas vezes. Uma vez na DD2 fui penalizado nos cronometrados e por causa de uma falta de uma peça que faltava no kart, mas depois na segunda final conseguimos impor o andamento e acho que valeu a pena esta corrida. Para a organização, o troféu Marietell Rotax em 2012 foi bastante emotivo. Primeiro porque o troféu correu muito bem, em termos de competitividade tivemos muita competitividade, houve muita luta pelos primeiros lugares, isso foi importante. Foi importante também porque nós adotamos uma estratégia nova que foi o sorteio dos motores e, portanto, permitimos que outros pilotos chegassem também junto dos primeiros lugares, não sendo necessário gastar tanto dinheiro para conseguir esse fim. Daqui a pouco assiste ao início do resumo da temporada de 2012 do Nacional de Rallys. Agora avançamos para a Letónia, onde teve lugar a segunda jornada do Europeu de Rallys. Situada na costa do Mar Báltico, a Letónia é um país de baixo relevo com vastas áreas florestais e que atrai ao longo do ano turistas de toda a Europa. Foi este país da Europa de Leste que recebeu a segunda etapa do Campeonato Europeu de Rallys. Uma etapa do Campeonato da Europa que ficou marcada por uma luta intensa entre o irlandês Craig Breen, em Peugeot 207, que assumia aqui expectativas mais baixas do que as do seu principal adversário, o finlandês Jari Ketoma, que se apresentou na Letónia ao volante de um Ford Fiesta S2000. Craig Breen dominou de forma impressionante, vencendo todas as especiais do primeiro dia deste Rally da Letónia, não dando hipótese ao finlandês, que sentia alguns problemas em abrir a estrada. Já François Delacour colocava o seu Peugeot 207 S2000 na terceira posição, mas mostrava-se mais lento que os homens que seguiam na sua frente. No segundo dia de prova, Craig Breen ainda conseguiu ganhar as duas primeiras especiais, contudo, um erro de condução acabou por dar vantagem a Jari Ketoma, que desferiu um forte ataque, conseguindo roubar a liderança ao irlandês para não mais alargar até ao final da prova.
Breen ainda tentou atacar a liderança, mas cedo percebeu que o melhor seria segurar o segundo posto numa prova em que fazia a sua primeira participação. Já François Delecourt segurou o último lugar do pódio desde o início da prova, sempre no terceiro posto, numa prova em que desportivamente ficou decidida quando ainda ia a meio. Com este resultado, Ketoma iguala Kopeck na liderança do campeonato, seguido de Breen e de Brian Bouffier. O europeu de rallies prossegue com a realização do Rally das Canárias entre 21 e 23 de março. A ilha de São Miguel, nos Açores, foi o palco da abertura do Campeonato Português de Rallys 2012 e do arranque também da época de IRC, o Intercontinental Rally. Com paisagens de cortar a respiração, com muito verde em contraste com o azul do oceano, São Miguel tem para oferecer, para além de uma excelente gastronomia, locais únicos. Exemplo disso são as lagoas, com destaque para a Lagoa das Sete Cidades. A capital de São Miguel é Ponta Delgada, uma cidade cosmopolita e capital administrativa do Governo Regional. E na 47ª edição do SATA Rally dos Açores, São Miguel foi escolhido como base operacional do Rally. Pela frente, pilotos e máquinas tiveram 198 km de especiais para cumprir, num total de 7 troços cronometrados com 2 passagens em cada um. Às curvas e às zonas apertadas juntaram-se também a chuva, a lama e o nevoeiro, outros adversários dos pilotos para este Rally. Foram 38 os pilotos que marcaram presença no SATA Rally dos Açores 2012. As condições climatéricas adversas foram um dos principais desafios de pilotos e máquinas nesta prova. Já de si difícil, e Bruno Magalhães, em Peugeot 207 S2000, foi o protagonista de um dos momentos mais azarados nesta prova, com a consequente desistência do piloto. Miguel Barbosa, em estreia absoluta nos Açores, aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo 9, levava ao lado o navegador Justino Reis, conhecedor dos troços de São Miguel, ajudando Barbosa a conseguir os primeiros pontos para o Campeonato Português de Rallys. Uma boa estreia para o jovem piloto português que lançava nos Açores o ataque à liderança do campeonato. Ricardo Moura, a defender o título nacional, deu bem conta de si nesta prova a correr em casa. Moura é dos Açores, conhece bem estes traçados de São Miguel e aqui competia para as contas do Grupo N e para os pontos do Campeonato Nacional de Rallys. Levava de casa a pontuação máxima para o CPR, ficou em 6º lugar à geral, venceu no Grupo N, defendia desta forma o título nacional de 2011. Partiu-se um dente do pinhão da caixa de velocidades. Fizemos as 2 últimas especiais mesmo só a gerir. Foi um rally fantástico para nós, atingimos todos os nossos objetivos, tal como o ano passado, fomos os melhores portugueses em prova. Uma prova que foi ganha nas contas do IRC por Andreas Mikkelsen, aos comandos do Skoda Fabia S2000. Sem grande concorrência, este piloto finlandês conseguiu superiorizar-se a Janinen, que terminou em segundo, e a Brian Bouffier, que foi terceiro à geral. Na próxima edição do Automagazine, fechamos as contas ao resumo da temporada do Nacional de Rallys.